Boa noite a todos, aos que estão presentes, aos que estão em casa também. Nós sempre começamos aqui as nossas atividades, dando alguns recados. Então a gente sempre pede para as pessoas que aqui estejam desligam o celular, para que permaneçam em silêncio mesmo após as palestras, onde nós começamos as nossas atividades de passe, onde as pessoas lá estão em oração, Lembramos também que nós temos a nossa biblioteca, para empréstimo e venda de livros. As nossas caixas de vibração, é importante também enfatizar, porque lá a gente coloca o nome de pessoas que a gente sabe que são necessitados, que estão em sofrimento, e todas as vezes que a gente escreve o nome e mentaliza essa pessoa, a espiritualidade ela capta essa mentalização e o benefício chega até a pessoa com a qual a gente está mentalizando, Temos também a nossa caixa de sugestões, de críticas e sugestões. Então as pessoas que quiserem talvez que algum tema seja abordado aqui na casa, ou tem alguma crítica a fazer, então temos aí essa caixa destinada a isso. A gente gostaria também de divulgar que nós vamos ter aqui um mini seminário teórico, sobre mediunidade. Ela vai acontecer num domingo, vai ser dia 18 de maio, das 9 ao meio-dia. É importante a gente divulgar porque a nossa fé ela esclarece esse intercâmbio sobre os dois lados da vida, sobre o intercâmbio mediúnico. Então é interessante a gente ter essas informações para a gente desmistificar, entender, se familiarizar com tudo que acontece. Então, se a gente puder estar presente e divulgar para que outras pessoas que se interessem por esse tema possam também vir aqui, eu repito, vai ser no dia 18 de maio, das 9 às 12 horas, tá bom? E depois a gente vai ter a parte prática, que eu acho que é muito interessante também, Porque a parte teórica ela é muito importante, mas a gente vê acontecendo ao vivo e a cores, nossa, é muito interessante mesmo, E essa parte teórica, essa parte prática, ela vai acontecer no dia 21 e 28 de maio, vai ser nas quartas-feiras, Dia 21, que é uma quarta-feira, dia 28 de maio, que também é uma quarta-feira, das 20 às 21h30, tá bom? Então, mesmo que a pessoa ainda não participe ainda de reuniões mediúnicas, que venham, que participem, que vejam. E aí quem faz o curso de quarto não vai ter à noite? Eu acredito que as pessoas que, mesmo que participam do curso de quarto, devem estar presentes nesse dia também, Então, vai ser bem legal, eu recomendo, tá bom? Então, esse é um conhecimento que pertence a todos nós, Compreender, acolher e aprender sempre a mediunidade e fortalecer o nosso compromisso com o bem e com a caridade. Beleza? A gente tem por hábito também ler uma psicografia, que são mensagens que os nossos mentores trazem para a nossa casa pelo canal mediúnico. E elas são extremamente interessantes. Então eu vou ler uma que foi recebida aqui na nossa casa e eu peço a atenção de todos, tá? O título é Entre o Bem e o Mal. De nada vale um gesto de amor se não houver um gesto de perdão. Enquanto o afeto é o perfume da alma, o desafeto é o veneno que intoxica a mesma alma. Nós somos assim. Sentimentos paradoxos que curam e adoecem, que aperfeiçoam e desequilibram. Ainda temos dentro de nós o bem e o mal que se combatem para permanecer vitoriosos. O lado impuro e inculto que se arrasta e perturba, ao lado suave e lúcido que marcha em seu progresso. A consciência nos brinda com pedacinhos de Deus em nós e devemos consultá-la sempre a cada dia da existência. No entanto, escolhemos desconectar as fontes superiores, ficando à mercê das próprias forças. A vida material que tanto nos solicita satisfazer os quereres imediatos. Não aceitamos trocar breves prazeres pela abstenção, trocar palavras amargas pela compreensão, trocar mágoas cultivadas pelo perdão, trocar o mal pelo bem.
Muito sacrificante ainda é ao nosso orgulho deixar de lado uma ofensa, mas a vida cobra. A vida cobra os compromissos morais assumidos antes de renascermos, os quais somos cobrados defronte nossas maiores necessidades, para superar, para reconciliar, para perdoar, para vencer, para aprender a amar. E não podemos continuar seres dúbios, sempre oscilantes entre o bem e o mal. Vamos sair do círculo vicioso das tendências inferiores que nos relega ao martírio e sofrimento. Não podemos continuar sem tentar, sem lutar, sem vencer. A vida nos chama às responsabilidades para sairmos melhor que quando chegamos. Pensamos bem antes de agir e mais ainda antes de escolher. A palavra dada não volta mais. O ódio lançado alcança o inimigo. O pensamento mal nos faz vizinhança. Por isso, amigos, fé, coragem e bom ânimo. Estamos com Cristo e venceremos. Bonita psicografia, né? Agora eu vou pedir para que todos, por favor, me acompanhem numa rápida oração. Elevemos o nosso pensamento a Jesus. Meu Redentor, eu e meus irmãos mentalizamos a sua figura nesse momento, espiritualmente ajoelhados diante da tua figura, agradecidos a Deus por esse momento onde nos reunimos para aprender e poder melhor servir. Portanto, abençoe, Senhor, esse nosso propósito. Nos envolva na tua paz e que assim seja. Graças a Deus. Eu vou convidar hoje o palestrante que vai nos conduzir, o Denival, a quem a gente já agradece de antemão a presença. Boa noite a todos. Com o coração cheio de alegria que a gente chega nesta casa, onde temos a oportunidade de rever amigos queridos, amigos que estão conosco ao longo da caminhada, e ficamos muito felizes de cá estar em mais uma oportunidade. A alegria é muito grande, tá? Recebam nosso fraternal abraço, com a nossa alegria, todo esse nosso carinho, que sejam envolvidos nessa vibração de amor e luz. Muito obrigado pelos ouvidos amigos também aqui presentes, e vamos refletir um pouquinho mais. Hoje eu venho pela USE, a USE Municipal de Santo André, e vale ressaltar que a USE Municipal de Santo André não é uma casa espírita tal qual a esta, mas sim a somatória das casas espíritas de Santo André e região. E a USE ela promove ao longo do ano uma série de eventos, sendo que o maior deles está para a penúltima ou última semana de outubro, sempre lá, graças ao bom Deus, no Cine Teatro de Variedades Carlos Gomes, onde se realiza a Semana Espírita de Santo André. Então a gente já convida a todos, se possível, deixe lá em branco, agende a penúltima ou a última semana de outubro para prestigiarem a Semana Espírita de Santo André, que é elaborada desde que uma se finda, inicia-se a preparação da outra. Então contamos com a colaboração dos amigos e irmãos para esse evento que é um dos maiores da nossa cidade. E a USE tem como tema para o mês de maio o tema que se encontra no capítulo 10, Bem-aventurados misericordiosos, perdoai para que Deus vos perdoe. Não tem nada a ver com a psicografia, Não tem nada a ver, Então vamos lá. No capítulo 10, nós vamos ter aqui no item 1, o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo e o terceiro parágrafo. Nós vamos observar que são
extraídos do Evangelho de Mateus. No primeiro é Mateus 5, item 7. No outro é Mateus 6, 14, 15. E o terceiro é Mateus 18, 15, 21 e 22. Então vamos lá, é bem facinho, né, de interpretar e colocar em prática. O pessoal da minha casa lá, o Joana Dark, né, tem uma certa dificuldade, mas vocês aqui eu acredito que tiram de letra, né? Vamos lá então. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Fácil, né? Muito fácil. Se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. E o terceiro é muito interessante, porque no terceiro Mateus vai narrar, né, o diálogo de Jesus com Pedro, e é por demais interessante. Mas antes é muito bom lembrarmos dessa questão, né, de ser misericordioso, de nos condoermos, né, com o mal alheio. Quando a criatura se encontra em sofrimento e se aproxima de nós, ou que nós sejamos convidados a nos aproximarmos deles, que possamos usar dessa misericórdia, que possamos colocar em prática aquilo que Jesus pede para nós, né? Que sejamos mansos, que sejamos pacíficos, que sejamos aquelas criaturas que realmente possam refletir e dar valor ao sal que ele toma como exemplo, para que sejamos nós o sal da terra. Então, que possamos levar a essas criaturas tudo aquilo de melhor, como que gostaríamos que para nós, né, fosse feito também. Então, no item 2, ele fala a questão de perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem. E essa questão nós observamos constantemente, todas as vezes em que lembramos e vamos realizar a oração do Pai Nosso, nós nos pegamos naquela condição, né? Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, perdoa, Senhor, as nossas dívidas. Nós pedimos para nós constantemente, mas quanto que nós já nos encontramos dispostos a ofertar esse perdão para os nossos irmãos de jornada evolutiva? E é interessante que na Casa Espírita nós somos convidados constantemente a estudar, absorver esse conhecimento que nos chega. E o que nós estamos fazendo, né? A que grau que nós conseguimos elevar esse conhecimento para colocar em prática em nosso cotidiano? Já tenho dito algumas vezes que não necessitamos de nos afastarmos do nosso lar, muitas vezes, para realizar essas tarefas. Muitas vezes nós temos a oportunidade e somos convidados a realizar essas pequeninas tarefas embaixo do mesmo teto, né? Dentro das quatro paredes. E algumas vezes, se nós não estivermos conectados com a espiritualidade superior, nós desperdiçamos a oportunidade a qual somos chamados e deixamos de realizar essa tarefa ali, junto daqueles a quem fomos chamados a dividir os nossos dias. E é interessante porque é ali que é a nossa base. Então, se negligenciarmos o perdão para com eles, ficará difícil exercitarmos o perdão lá fora, pois nós sabemos que a célula máter da sociedade é o lar. Então, realizarmos o bem lá fora é fundamental que primeiramente venhamos a realizá-lo em nosso lar. Tudo bem? Isso posto, vamos então ver o que Jesus diz para nós. Portanto, se estás fazendo a tua oferta, perdão que eu me equivoquei aqui, pulei bastante. Diz assim, o item 3: se vosso irmão
pecar contra ti, vai e corrige-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, ganhado terás a teu irmão. Aquela questão, né? Quando nós cometemos um deslize com o nosso irmão, e o nosso irmão comete também para conosco, o bom senso nos diz para que possamos chamá-lo para conversar em particular, pois também gostaríamos, de que, se fôssemos nós, que fôssemos também chamados em particular para conversar a respeito dessa situação. Então, o que ele está dizendo aqui? Se vosso irmão pecar contra ti, vai e corrige-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, ganhado terás a teu irmão. Então, chegando-se Pedro a ele, perguntou: Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim, para que eu lhe perdoe? Será até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas que até 70 vezes 7 vezes. Ou seja, perdoar incondicionalmente, perdoar quantas vezes for necessário, perdoar de tal forma como gostaríamos e temos também a nossa necessidade de ser, porque nós somos viajores do tempo, passamos pelo planeta primitivo, nos encontramos agora no planeta de provas e expiações. Quem poderá precisar há quantos milênios nós nos encontramos na lida, no desejo de realmente nos renovarmos e crescermos significativamente para Jesus? Nós temos que observar que temos a necessidade de sair dessa mesmice, de deixar de ficar patinando encarnações mais encarnações, e os frutos que estamos produzindo, será que são frutos verdadeiramente dignos, saborosos? Será que são frutos verdadeiramente sazonados que irão fazer a diferença nessa nossa caminhada? Ou como serão esses frutos que nós estamos produzindo? Nós temos que quebrar esse ciclo vicioso, encarna e desencarna, encarna e desencarna. Nós temos que usar a jornada que nos é ofertada para aproveitar verdadeiramente e conseguirmos sair do planeta de provas e expiações para um planeta melhor. Já detemos o conhecimento, mais de 2000 anos com a vinda de Jesus. Então, o que estamos fazendo com esse conhecimento? Como está essa prática? Está realmente produzindo frutos bons, ou ainda são os mesmos frutos, que a criatura, quando recebe, ela vai olhar assim, vai fazer uma caretazinha, e vai deixar de lado? Nós temos que refletir a respeito. E é muito interessante porque Jesus, há mais de 2000 anos, continua nos esperando e quer realmente ver o nosso progresso. Então não é justo que continuemos, naquela lenga-lenga de ter absorvido o conhecimento, mas não ter colocado esse conhecimento em prática. Vamos ver o que diz mais um pouquinho aqui. Kardec diz para nós assim: a misericórdia é o complemento da mansuetude, pois os que não são misericordiosos também não são mansos e pacíficos. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação e sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima do mal que lhes fizeram, ou que lhes quiseram fazer. Uma está sempre inquieta, é de uma sensibilidade sombria e amargurada. A outra é calma, cheia de mansuetude e caridade. Então nós vamos observando na questão dessa reflexão o quanto é de fundamental importância termos realmente absorvido esse conhecimento que Jesus nos trouxe, ter absorvido esse conhecimento que
o Consolador por Ele prometido nos fornece. O Consolador por Ele prometido mastiga todos os seus ensinos, tornando tão fácil a compreensão dos ensinos que Ele nos trouxera outrora, que é quase que indisfarçável você alegar que você não consegue compreender. Torna-se tão fácil com o Consolador prometido que até mesmo uma criança, nos dá o exemplo Kardec, que pode absorver esses conhecimentos. Agora nós, adultos, será que estamos tendo dificuldades ainda em observar estes ensinos? Então fica essa questão da compreensão dos ensinos de Jesus para que possamos realmente nos renovar e colocar em prática na atual jornada esse nosso desejo evolutivo. Vamos fazer um adendo aqui, voltar aqui um pouquinho, nessa questão de Pedro, quando Pedro pergunta a Jesus, Senhor, até quantas vezes terei que perdoar ao meu irmão que pecar contra mim? Eu tenho um livro, uma reflexão muito interessante a respeito, que está no livro de Richard Simonetti, 70 vezes 7. Não sei se todos conhecem, mas eu sugiro, um livro já antigo, não é novo, uma vez que o nosso querido Richard já passou para o andar de cima, mas ele traz essa reflexão de uma forma muito gratificante. Ele diz assim: no terceiro ano de apostolado, que seria o último, Jesus peregrinou pela Pérea, uma das regiões administrativas da Galileia. Uma das regiões administrativas da Palestina, solo árido, era menos populosa que a Judéia, a Galileia e a Samaria. Os evangelistas não fazem referências específicas às cidades visitadas, mas, como sempre, significativas lições foram ministradas. Ainda em Cafarnaum, na Galileia, o mestre abordou um dos seus temas prediletos, o perdão. Em benefício da causa, os cristãos não deveriam guardar ressentimentos, mágoas nem rancores. Jesus, naquela época, e para nós nos dias atuais, em benefício da nossa causa, em benefício da doutrina dos espíritos superiores, nós espíritas ou nós cristãos também não podemos guardar esse tipo de situação aqui. Falava em certo momento a respeito do assunto, quando Simão Pedro fez a famosa pergunta: Senhor, quantas vezes terei que perdoar ao meu irmão que pecar contra mim? Será até 7 vezes? Segundo a orientação rabínica, razoável seria perdoar até 3 vezes. Simão, revelando ter assimilado os novos princípios, num rasgo de boa vontade, cogitou de elevar esse limite. Jesus foi além. Não te digo 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Evocava o Velho Testamento. Quando Caim matou seu irmão Abel por inveja, Jeová, por castigo, o condenou a vagar sem destino. Fugitivo e errante serás pela terra. Caim lamuriou-se. Se partisse sozinho e sem proteção, poderia ser morto por algum desconhecido. Temor infundado. Se existiam apenas Adão e Eva, Abel e Caim, se Caim matou seu irmão Abel, quem poderia ameaçá-lo? Surpreendentemente, Jeová não levou em consideração esse disparate e proclamou que se alguém o matasse, seria castigado até 7 vezes.
Percebem a relação? Caim partiu. Posteriormente, em outra dessas incríveis contradições do Velho Testamento, encontrou uma mulher e com ela se casou. Depois fundou uma cidade. Uma cidade? De onde vieram os seus habitantes? De onde veio a mulher de Caim? Caim deixou uma descendência. Seu tataraneto Lameque era casado com 2 mulheres, Ada e Zilá. Numa dessas liberalidades de Jeová com os homens, podiam ter tantas mulheres quantas pudessem sustentar, o que não era difícil naqueles tempos recuados, onde não havia a indústria da moda nem cosméticos. Fácil, não? Lameque era um indivíduo de maus bofes, desses que não levam desaforo para casa. Certa feita disse às esposas, lá em Gênesis 4, 23, 24: matei um homem por me ferir e um rapaz por me pisar. Se Caim seria vingado 7 vezes, com certeza Lameque o será 70 vezes 7. E Richard diz assim ainda: o troglodita exprimia o espírito de sua época, espírito de revide, de não levar desaforo para casa, institucionalizado na expressão olho por olho, dente por dente, atribuída a Moisés, em Êxodo 21, 24. Jesus inverte a sua proposta e inaugura um novo tempo com o perdoar 70 vezes 7, o que significa perdoar sempre. Então nós observamos com essa reflexão da noite, nessa questão do perdão, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Se perdoarde aos homens as ofensas, também, né, seremos perdoados, que o vosso Pai, né, o nosso Pai também nos perdoará. E nós observamos ainda que coloca aqui Kardec, né, a misericórdia é o complemento da mansuetude. Tudo bem, é o nosso objetivo, é o nosso desejo, é o nosso labor, né, diariamente, né, às 24 horas do dia, né, a semana toda, o mês inteiro, o ano inteiro e assim sucessivamente. Se desejamos verdadeiramente nos renovarmos e realmente alcançar a evolução que tanto necessitamos. Observem, para nós que já estudamos, para nós que conhecemos a doutrina dos espíritos superiores, que foi o Consolador por Jesus prometido, para nós que já estudamos o Evangelho, com Jesus em nosso meio, que trouxe com todo o seu amor, com todo o seu carinho, essa direção de luz, para que tivéssemos essa direção pela eternidade, para toda a nossa jornada. Se conhecemos verdadeiramente, nós vamos observar que nós já atingimos um patamar um pouquinho melhor. Aquele que ainda não perdoa, aquele que ainda exerce determinadas e lamentáveis atitudes para conosco, nós temos que observar que essa criaturinha, apesar de ser nossa irmã de jornada evolutiva, ela ainda não atingiu esse grau de conhecimento que nós já atingimos com as bênçãos do Criador. Então nós temos a obrigação de perdoar. Na realidade, nós temos a obrigação de relevar, porque essa criaturinha, ela não possui o conhecimento que nós já conquistamos. Então ela ainda vai praticar determinadas situações que para nós já não servem. E como para nós já não serve, nós temos que prosseguir no nosso aprendizado e temos que auxiliar, se possível for, para que esse ainda está utilizando dessas situações, que ele também possa crescer
que ele também possa aprender como nós aprendemos e também deixar essas práticas que são aquelas práticas antigas, que já não nos diz mais nada no momento em que nos encontramos. Lembram? Terceiro milênio, século 21. Não podemos mais permanecer praticando essas práticas que vêm lá do primitivo, né? O espírito primário recém-saído das mãos do Criador, que pratica esse tipo de situação. Com a vinda de Jesus na manjedoura, nós conhecemos com Emmanuel quando ele diz que a humanidade terrena adquiriu a sua maioridade espiritual. Com a vinda de Jesus na manjedoura, mais de 2000 anos, nós, a humanidade terrena, conquistou a sua maioridade espiritual. E com essa maioridade espiritual nós estamos fazendo o quê? Em nosso benefício e em benefício da coletividade a qual nos abraça. Estamos ofertando o conhecimento que já conquistamos, permitindo que eles também possam vir para nós. Aquela questão do forte e do fraco, né? Para que existe o forte? Não é para pisar no fraco. O forte existe para estender a mão para o fraco, trazer o fraco para a sua fortaleza, permitindo dessa forma que ele também seja forte em conhecimento, em inteligência, e possa partir renovado para dias melhores, para dias mais agradáveis, que o Senhor da vida proporciona para todos nós, as suas criaturas. Então, a questão do perdão, nós temos que trabalhar em nós às 24 horas do dia e observar como está a nossa jornada evolutiva. Vamos lembrar, né, de um grande nome, né, do catolicismo, e que também é um expoente para nós do espiritismo, né, o nosso querido, né, Santo Agostinho, que todas as noites passava em revista o que houvera feito ao longo do dia, e ele anotava aquilo que ele não realizara tão bem naquele dia, para que no dia imediato ele retomasse aquelas situações e procurasse fazer melhor. Se errou, iria se corrigir no dia imediato junto àquela criatura a qual ele cometeu esse erro. Nós já nos encontramos com esse conhecimento, realizando essa renovação que Agostinho nos proporcionou. É interessante observarmos a respeito, porque muitas vezes nós temos conhecimento de sobra, mas a prática desse conhecimento, como nós estamos colocando? E também vale lembrar, tá? Essa reflexão serve muito para o pessoal do Joana d'Arc, né? Então, não se irritem, né? Não se melindrem, porque vocês estão aqui, né, num patamar melhor, então fiquem calminhos, tá? Fiquem tranquilos. Mas o que vale realmente é essa questão da gente compreender que a dor que fere ao meu irmão de jornada, ela também fere a mim. E a alegria que me contagia também contagia a alegria do meu irmão de caminhada. E lembrando também dos ensinos que nós já adquirimos, nós sabemos que todos nós que nos reencontramos reencarnado no planeta de provas e expiações, fomos criados iguaizinhos, do mesmo princípio, né? O fluido cósmico universal foi pincelado lá uma parcelinha pequena, né? O princípio vital, e Deus nos criou a todos da mesma forma, do mesmo princípio, e também simples e ignorantes em conhecimento, para que ao longo das inúmeras reencarnações fôssemos absorvendo esse conhecimento. Agora, pergunta: de que vale esse conhecimento todo se ainda não nos renovamos? Vamos desperdiçar a atual existência ou vamos aproveitar? Fazer dessa existência a existência das existências, para dar aquele salto realmente evolutivo e, quiçá, irmos habitar o planeta de regeneração? A escolha é nossa. Como diz Richard também, né? O destino está
em suas mãos. Cabe a nós aproveitarmos. O que vamos fazer? Qual é o desejo da nossa atual jornada? Evoluirmos, passarmos para uma situação melhor ou permanecer patinando na mesmice e sermos convidados a reencarnar, provavelmente numa próxima, em um planeta semelhante à Terra? Porque assim como nós evoluímos, os planetas também evoluem, e o planeta Terra também passará, de provas e expiações para mundo de regeneração. Talvez não tenhamos mais a oportunidade de voltar para o lindo planeta azul, mas iremos remanejados a um planeta similar. Então, essa questão do perdão que nos é proporcionado pela USE Municipal de Santo André, perdoai para que Deus os perdoe. É interessante lembrar que temos essa necessidade. Nós ainda nos nivelamos em muitas ocasiões com o mal, e o mal é imperceptível muitas vezes, mas nós acabamos nos sentindo atraído pelo mal. E 21 séculos, terceiro milênio, nós temos que cortar essa ligação com o mal e permitir que, com o conhecimento adquirido, possamos verdadeiramente avançar. Somos filhos da luz, somos herdeiros do universo. Então, por que não aproveitar a oportunidade e avançarmos para a luz, para o Senhor de nossas vidas? Muita paz, muita luz para todos. Muito obrigado, pelos ouvidos, amigos. Lembrando que o meu está mais próximo, E é a reflexão da noite. Muito obrigado, gente. Até uma próxima oportunidade. Fiquem todos na paz de Deus. Muito obrigado. Elevemos uma vez mais nosso pensamento a Deus. Deus de eterna bondade, eu e meus irmãos, elevemos o nosso pensamento até Ti em prece de gratidão. Queremos Te agradecer, Pai, por nos ter incluído no seio da Tua criação, por nos fazer parte integrante dessas maravilhas. Cada individualidade da qual nós fazemos parte. Queremos Te agradecer também por todos os ciclos evolutivos vencidos até o presente momento, onde começamos a ter consciência de nós mesmos e consciência do Teu amor e da Tua misericórdia. Queremos Te agradecer por tantas encarnações. Na presente encarnação, os nossos pais que organizaram um lar para que pudéssemos reencarnar pelo nosso corpo físico, essa ferramenta maravilhosa, por essa casa bendita que nos dá irmãos que nos toleram, que nos aceitam, que salva a nossa existência, que dá oportunidade de aprendizado e serviço no bem. Enfim, Pai, por tudo Te agradecemos. Queremos Te pedir perdão, como foi a palestra da noite, pelos nossos momentos de irritabilidade, de impaciência. Queremos Te pedir para que nos inspire sempre, para que possamos vencer a nós mesmos, e Te pedir, Senhor, para que as nossas melhores energias neste momento de amor, de fraternidade, de carinho, sejam potencializados pelo Teu amor e levados onde houver mais necessidade. Seja um irmão nosso que esteja nesse momento desencarnando, seja um irmão nosso que esteja preso no leito de dor, numa cadeia pública. Enfim, Senhor, onde houver esse nosso anônimo irmão,
ele possa receber as nossas energias potencializadas pela tua misericórdia, pela tua paz, pelo teu amor. Abençoe as tarefas e paz, Senhor, que se seguirão, e nos dispense em sua paz, e que assim seja. Graças a Deus.